E o Silvio é um mestre da lábia. Então, mas assim, como é que ele conseguiu gerar essa empatia com o cara que vai matar ele? O cara tava lá pra matar ele. Você teve alguma conversa com a família do Silvio Santos, algum apoio pra fazer esse roteiro que você fez pra esse filme? Na hora que ele sai do sequestro, ele encontra a esposa dele. Gênio. E na hora que eles se abraçam assim, o Silvio diz, criei um novo programa. Eu fui nessa conexão. Falei, o Silvio Santos é o cara que vai contar histórias para evitar a morte. Teve um personagem na TV brasileira que ele conseguiu se conectar com o público como talvez nenhum outro conseguiu, que é o Silvio Santos. E você Meu agora herói. é roteirista de um filme que vai sair, que vai ser divulgado do Silvio. Acho que o Jogo das Palavras vai ser uma introdução legal pra gente falar sobre essa demais. produção. O Silvio é bom de jogo também, né? pra caramba. Bom de criou jogo. né? Eu tô louco pra fazer Bom o de roda-roda aposta. Jequiti aqui, pô. Só falta é o bom. patrocínio da Só Jequiti, fala- né? Área dele. Por enquanto a gente faz o... Não dá pra falar roda-roda, que deve estar registrado também. Vamos pedir Tem que aí o inventar apoio o do Silvio. pneu-pneu, É o gira-gira. sei lá, Eu gira-gira. acho que é a cara do SBT aqui, ó. Aí, ó, Então, pronto. alô. Uma oi! O Vini é o melhor Profetizo. imitador do... Profetizo que Gamecast estará em breve no SBT. Tomara, Amém. que os anjos passem e Amém. falem amém. Vamos falar a respeito do Silvio. Como, assim, a gente tá falando muito sobre essa questão da conexão, né? Do público se conectar com alguma coisa. Me parece que fazer um filme sobre o Silvio Santos, você tem uma conexão imediata. Porque é um personagem que todo mundo conhece, um personagem que durante a sua trajetória ficou justamente conhecido por criar atrações populares e o público se conectava imediatamente. Esse é algo bom, no sentido assim, pô, eu vou Maravilhoso. criar um produto que tem uma conexão. Qual que, pra mim, é um desafio que eu queria te ouvir nesse sentido? Todo mundo conhece o Silvio Santos, todo mundo vai ter uma história, alguém vai falar, puxa, não colocou tal coisa também. Qual que é o desafio nesse sentido, Nilton? Excelente pergunta, né? Não, esse desafio você já falou. É exatamente isso. Porque É você vai ter como, que fazer recortes, revelar né? algo que também uma novidade sobre o Silvio, né? Então, essa aposta que a gente fez foi direta no sequestro. Porque eu não sei, eu ficava pensando, como é que o Silvio Santos conseguiu... Não sei se vocês sabem a história do sequestro, mas o filme do Silvio Santos focou no sequestro pra fazer isso. Foi uma das filhas, não é? Isso, Eu uma não filha lembro foi... direito, eu era pequeno. uma filha foi sequestrada e depois que ela foi sequestrada, ele pagou o sequestro e aí ela voltou pra casa e naquela noite, no dia seguinte, Invadem a o casa. sequestrador invadiu a casa Caramba. É. e ficou com ele umas 12 horas lá, ficou um dia inteiro com ele. Com a família inteira. Não, aí Com o ele. Silvio conseguiu, não, ele tava com a família, o Silvio conseguiu tirar a família, Convenceu o cara. convenceu o cara disso e depois convenceu o cara a se entregar. Então, como é que o Silvio convenceu o cara a se entregar? Por isso aí é a primeira, ele é um mestre, o Silvio, do nosso laboratório de brasileiro de influência artística, que a gente chama de lábia. Estou lançando a lábia. Totalmente. É o laboratório brasileiro de influência artística. E o Silvio é um mestre da lábia. Então, mas assim, como é que ele conseguiu gerar essa empatia com o cara que vai matar ele? O cara tava lá pra matar ele, ou pra fazer uma merda, o cara tava desesperado, doidão. Como é que você conseguiu pacificar aquele doidão pra ele acalmar e decidir se entregar? Então, essa pergunta eu ficava pensando. Quando eu li a biografia, eu falei, puta, mas como é que ele conseguiu isso? Aí eu falei, vou responder isso. Você assistiu a Vou série responder essa questão. do Star Plus, Rei da TV? Eu assisti a primeira temporada, a segunda não assisti. Eu assisti a primeira e a segunda. Ah. E assim, não sei se você chegou a ter contato com o que as filhas do Silvio Santos pensaram sobre o Rei da TV. Porque, em geral, o pensamento não vi. delas foi bastante crítico. E a série mesmo diz que a história é real, mas em vários momentos ela se utiliza da fantasia para chegar até o momento real. Claro. Né? Durante o sequestro, e eu fiz questão, a minha namorada assistiu comigo no celular. Isso é real ou não é? Isso é real ou não é? Eu falei assim, eu quero assistir, não me importa o que é real ou não, eu quero entrar dentro desse universo do jeito que ele foi construído. Durante o sequestro, o Silvio... Ai, eu não vi, gente, que burrice. o Rei da TV. Grande dica. Mas aí me fala se isso é real ou não, porque eu não pesquisei. Durante o sequestro, o Silvio recebe, momentos antes do criminoso invadir a casa dele, ele tá na esteira e ele tá lendo o roteiro de um programa, um reality show, que é o Big Brother Brasil. E ele... Que é a Casa dos Artistas, acho. Então, que é o ele recebe como Big Brother. Não sei, E aí, Ele recebeu o primeiro roteiro. o primeiro como pra Big ver, Brother. tipo, E aí ele fala assim, isso não vai funcionar, porque as pessoas não têm interesse na vida de outras pessoas. Mas e se eu colocasse artista? E aí ele, beleza, nessa hora, o cara invade a casa dele poucos minutos depois, e aí durante as 12 horas que ele fica lá, ele chega pra esse cara, na série acontece isso, e ele pergunta,
Ah, você teria interesse. Porque ele começa a conversar com o cara e criar uma certa relação com aquele cara também. E aí, entre os vários assuntos, ele pergunta pro cara, fala assim: você teria interesse em ver a vida das pessoas conhecidas tal? Em algum momento eles chegam nisso. E o cara responde: porra, mas com certeza, meu, eu queria ver tal pessoa, como ver. Aí, Que legal. na hora que ele sai do sequestro, ele encontra a esposa dele. Gênio. E na hora que eles se abraçam assim, o Silvio diz: criei um novo programa. Que legal. A série é Genial. assim. Adorei. E ela fala assim: porra, mas você tá pensando nisso agora, Silvio? Ele fala: acabei de criar um novo programa. Adorei. Foi um roteirista. Parabéns aos roteiristas. É legal, Eu conheço né? um deles, o Grispan, acho que ele participou desse Não, eu campeonato. adorei também. Parabéns, Aí minha galera, namorada lá arrasou. pesquisando: isso é verdade ou não é? Eu falei: não quero saber. É muito Não, legal foi muito do jeito que foi legal. construído. Mano. Agora, possivelmente, eu não sei. Não tem essa. Não foi exatamente assim. Não li Não sobre foi isso. Não li. Não sei se ele conversou com alguém, mas acho que aposto que não. Aham. Aposto que ele criou. E é esse é o trabalho do roteirista. Por isso que a gente existe. Ele criou outra coisa diferente da minha. Maravilhosa. Adorei essa ideia aí. E tem tudo a ver. Assim, se não é. Porque a questão é a seguinte: eu pesquisei muito isso na vida. Não sei. Meio cabeça, hein, gente? Não, eu pesquisei muito como tratar a história real em ficção. Então, isso pesquisei muito significa ler Peter Burke, ler Hayden White, meta-história, os livros de historiadores que debatem como você parte de um fato real e cria uma narrativa ficcional. E aí tem vários debates sobre isso. E tem um artigo do Darton, que eu adoro, vamos jogar meio cabeça, que chama é sobre o Breton. O Breton não, o Danton. O processo de Danton, sobre o filme do Vágida. Um artigo do Darton, ele fala o seguinte: a ética da adaptação histórica é você ser fiel à ética da época e do personagem. Não aos fatos exatos. Percebe? É meio complexo. Sim. Mas, por exemplo, se não é verdade isso que tá no roteiro, que o Grispan fez, que eu achei bem legal, supondo que não seja verdade, não sei se é, acho que não. Mas não importa, porque tem tudo a ver com o Silvio Santos. Tem tudo a ver com a identidade dele, com o personagem dele. Pode ser que tenha a ver com a época, ele tenha criado logo depois, acho que tem a ver. Sim. Então é uma história que tem a verossímil pro Silvio Santos. Não é uma história que não faria. O Silvio Santos conseguiu um fato real, isso eu sei, que eu acho é meu herói. Eu trabalho com terapia do humor, eu trabalho com fabulação de vida, eu trabalho muito com contar a sua história e eu ajudar você a fazer uma fabulação de vida. Eu tenho curso sobre isso, dou mentoria sobre isso. É a minha vida. Eu trabalho com recriação de histórias de vida. É o que eu mais gosto de fazer na vida, eu faço o dia inteiro isso com todo mundo. Faço com a minha mulher, com o empregado, com todo mundo. Com rico, pobre. Eu gosto de fazer isso. E o Silvio conseguiu, ele é um herói, porque ele conseguiu no dia seguinte, isso tem no YouTube, eu vou fazer um vídeo sobre isso, ele conseguiu contar a história. Ele foi lá, acabou o sequestro, veja só, acabou o sequestro, você foi sequestrado 12 horas, o cara quase se matou, você vai trabalhar no dia seguinte, aí o Sérgio Malandro, mais doido que o Batman, começa a perguntar pra ele sobre o sequestro e o Silvio Santos tira o sarro. Ele consegue contar a história como se fosse um Big Brother, tirando o sarro da própria história. Mano, eu acho isso muito foda. É mesmo. É lógico que ele devia estar com algum trauma e tal. Eu espero que ele tenha. Ou ele é um herói completo, assim, ou ele teve algum trauma. Assim, algum trauma acho que ele teve, né, gente? O cara botou arma na cabeça dele por 12 horas. Então algum trauma ele deve ter tido, eu acho. Mas supondo que ele teve o trauma, ele conseguiu, a hora que ligou a câmera, o cara segurou a onda e tirou o sarro da história, mano. Muito... Isso é um poder de fabulação, de reinventar a própria história, que eu acho, assim, um poder mesmo, um superpoder. É o superpoder não só da lábia, de vender, que ele tem, porque ele é o arquétipo do camelô, né? O Silvio Santos, que eu acho genial, um arquétipo super necessário pro influencer. O que é um influencer hoje em dia? É um camelô. Ué, não é isso? Sim. Nós estamos aqui fazendo venda, normal, graças a Deus. Que nem o camelô fazia. Então o Silvio é o arquétipo do camelô, do influencer. Ele é esse arquétipo. Mas também é o cara que sabe recontar a própria história com muita autoridade e botando humor. Recriando com humor. Isso destrói qualquer trauma, cara. Cura você. Por isso que ele consegue levar a vida dele desse jeito que é meio... Você vê que tá tudo certo, né? É que eu quero ser que nem ele. Eu quero que a vida dê certo, assim. Vai dando certo, vai dando certo. Um herói. Curiosidade aqui. Você teve alguma conversa com a família do Silvio Santos? Algum apoio pra fazer esse roteiro que você fez pra esse filme? Não, quem negocia é o produtor, né? Então, eu não sei. Eu não tive. Apoio não financeiro, mas apoio de trocar ideia. Não, eu não falei com ninguém, não. A gente leu biografias todas, mas não se baseou em nenhuma, não. Não se baseou em nenhuma biografia que existia. A gente recriou mesmo a partir de tudo que eu li, vi, assisti, pesquisei das e tal. técnicas que você falou também.
E eu recriei uma Sherazade. Não sei se vocês conhecem Sim, Sherazade. sim, lembro da novela. Sim, Mil Uma tá na Noites. Record. Não, era do não. SBT. Ah, não! A Eu achei Raquel que você tava Sherazade é do falando SBT. Não, você tá falando da novela. Eu achei que você tá falando da, eu achei que você tá falando da Mulher chama jornalista. Sherazade, Que ela tem o mesmo... Tinha- tinha E esquecido. trabalhou no SBT um tempão. Mas é a Achei que novela, você tinha pô. recriado essa personagem. Não, mas tem a ver. A Sherazade, eu não, sabia, eu não tinha esquecido que eu chamava Sherazade. Não, é da novela. Eu sei. A Sherazade na literatura é a Mil e Uma Noites. Tá bom. Mil e Uma Noites. E o que é a história da Sherazade? É uma pessoa, a mulher vai ser morta pelo sheik, o cara vai matar ela, vai assassinar. E ela conta uma história para evitar a morte. Por isso que é Mil e Uma Noites. Por Mil e Uma Noites ela conta uma história. Cada vez é uma história diferente. Que ao final o cara decide não matar ela. Essa é a história do Mil e Uma Noites. Sim. Um clássico da literatura árabe, o Silvio é árabe. Então tem tudo a ver. Eu fui nessa conexão. Falei, o Silvio Santos é o cara que vai contar histórias para evitar a morte. Ah, legal. Porra, irado Bem legal. demais. Ó, antes da gente chegar aqui nas nossas próximas palavras, Cezinha, eu quero agradecer muito ao Rodrigo Fernandes, que é o Jacaré Banguela. Ele já gravou aqui com a gente, é um cara muito legal, também cineasta, também produtor audiovisual e tem uma vasta carreira de produção na internet, muito ligado ao humor também, e agora tá expandindo, né, esses horizontes, e ele está no filme do Silvio. Eu acho que é um gênio. Ele é um personagem no filme do Silvio, e eu falei que a gente ia te entrevistar. E pedi se ele conseguia mandar Eu acho que é um algumas gênio, perguntas. uma honra estar com ele. E ele Eu mandou. Sou fã. Então eu vou colocar o vídeo aqui, o nosso editor, se o nosso editor estiver bonzinho, ele vai colocar também pra você assistir aí com a imagem bem grandona. Fala, Newton, tudo bom? Rodrigo Fernandes, do Jacaré Banguela aqui. Primeiro, muito obrigado por ter escrito Carlos Imperial no filme do Silvio Santos. Foi um prazer, uma honra poder ter interpretado a sua versão do Carlos Imperial. E nos primeiros tratamentos o personagem estava maior, no último tratamento estava menor, mas ainda assim, enfim, coisas de produção, né? Então eu tenho duas perguntas para você, uma relacionada a isso. Como é para você ter que mudar a sua história por pedidos da produção? Porque tinha uma cena do Carlos Imperial com o Silvio Santos na balsa Rio-Niterói, e essa cena foi cortada porque, putz, conseguiu uma barca para conseguir gravar e tudo mais, acho que ia ser gravado aqui em volta de São Paulo, e essa cena caiu, aí você teve que cortar isso do teu roteiro. E essa é a primeira pergunta, né? Como é mudar o teu roteiro por questões de produção? E a segunda é, se você tivesse a oportunidade de fazer a continuação de algum filme brasileiro, qual filme seria? Muito obrigado e até mais. Duas boas perguntas, hein? Excelente, Animal, Rodrigo. O Rodrigo é muito legal, né? O Rodrigo ele é um muito. cara muito solícito, muito parceiro. Obrigado, Um viu, abraço Rodrigo? pra ele, meu. Ele é demais. E aí? Vamos com a primeira. De fato, teve algumas mudanças no roteiro por produção, o que é normal em qualquer filme, né? Claro, claro. E o roteirista tem que aceitar isso tranquilamente, viu? No caso até orçamentário. Às vezes não é orçamentário, é também a opinião do chefe, que também é normal. Acho que a gente, é contrato, amigo. Eu sou profissional é contrato. Então, por exemplo, a minha série, eu tenho corte final, unidade básica. Então, por contrato, eu tenho corte final. Então, eu posso fazer o corte final. No Silvio, não. Eu era só o roteirista, eu fiz só os 2 primeiros tratamentos. Esse, por exemplo, não foi nem eu que cortei, foi o Anderson, o outro roteirista. Então é comum. Eu fiz os primeiros tratamentos, levantei a história, eu defini sequestro, defini a estrutura toda do filme, mas não acompanhei o dia a dia da produção dos últimos 2 anos. Que depois que eu fiz aquilo lá, ficou o outro roteirista mexendo lá de acordo com as necessidades do produtor. Eu nem estava nessa etapa. Uhum. É comum. E aí ele mexeu, acho que foi ele, deve ter sido o Anderson. Eu não acompanhei. Eu levantei a história, os 2 primeiros tratamentos eu fiz eu sozinho, depois que o Anderson entrou. Então eu levantei, tinha essa cena, que eu acho eu vi que cortou no corte final, só vi agora, cortou. Eu não acompanhei a produção. Então é normal isso. Roteirista, quando você, no contrato, se eu fui contratado apenas para fazer o roteiro, eu não posso ficar reclamando do que mudou depois. Se no contrato eu tenho direito a mexer até o corte final, eu vou acompanhar até o final. Sim. Então, outros projetos eu tenho corte final. Aí eu acompanharia. Esse projeto eu não acompanhei até o final. Eu defini os 2 primeiros tratamentos. Então, acho uma pena ter caído também, mas eu entendo completamente, acho super normal. A segunda pergunta, se você pudesse escolher qualquer filme pra ter uma continuação e você
ser o responsável por essa continuação do cinema brasileiro? Já não pode ser o Alto da Compadecida, que que esse agora vai ter. vai sair agora. Tem algum... Era uma boa opção, hein? Mas, nossa, eu acho que eu escolheria esse. escolheria... eu também. Eu escolheria esse. Qual que você escolheria? Não, o que me veio na cabeça não é tão famoso, mas eu não tô pensando só em dinheiro, tô pensando só em artisticamente. É o Como Era Gostoso o Meu Francês. Nossa, filme eu Não conheço esse também. não conheço. Uma obra-prima. É mesmo? Do Nelson Pereira dos Santos, na década de Nossa, 70, fazendo um filme sobre as índias transando com os franceses. Um filme sobre a miscigenação Caraca, que brasileira. Existiu muito encontro e muito amor no Brasil. A nação brasileira foi feita com muito amor. Muito amor. Muitos encontros afetivos e amorosos. Entre brancos e pretos. Entre miscigenação. Teve muito amor. Teve muito casamento interracial. É o país que tem mais casamento interracial. Então, e é um filme super divertido, uma porno chanchada, que é um gênero que eu adoro e também foi cancelado pelo cinema brasileiro atual, porque você não pode fazer erotismo mais. Você vai fazer uma putariazinha, já fica putaria. Gente! Não é muito velho. O que é isso, Não, cara? eu- Que papo careta é esse? que eu Que papo- queria Cara, você não pode ter um... Não, mano, olha só que loucura.